Olá a todos, eu me chamo Luiz, esse é o meu sinal, e eu sou estudante de licenciatura em informática na Universidade Tecnológica do Paraná. Hoje, eu queria trazer para vocês o projeto que eu trabalhei no desenvolvimento de um aplicativo para o ensino de Libras, né, Língua Brasileira de Sinais. E aí eu vou aqui mostrar para vocês agora a minha tela sobre esse projeto, né, que é o Liquiz. Esse é o sinal dele. Então, o Liquiz, ele tem como principal objetivo desse trabalho, né, foi o desenvolvimento de um aplicativo que trabalha através da gamificação. E então, através desse jogo, a pessoa com os conteúdos ali em Libras, ela pode aprender esse idioma, né? Esse aplicativo, ele é uma proposta de um software educacional e os objetivos dele a gente busca desenvolver identidade, autonomia, criatividade e a atenção dos usuários em aprender Libras. Mas antes de falar sobre o projeto, eu gostaria de falar um pouco sobre o idioma em si, a língua brasileira de sinais. A Libras, né, que é a sigla para a língua brasileira de sinais, ela é a língua utilizada para comunicação das pessoas com deficiência auditiva ou os surdos, como a gente costuma falar. Segundo o IBGE, de 2010, hoje existem cerca de 10 milhões de pessoas surdas aqui no Brasil. E esses surdos, hoje em dia, têm trazido para si a responsabilidade de adaptação e inclusão no cenário atual. E como uma ferramenta para ajudar nessa inclusão, a gente tem agora os jogos educativos digitais. Esses jogos, inclusive, eles têm evoluído de uma maneira muito acelerada, trazendo agora um impacto transformacional muito grande sobre como nós passamos nosso tempo nos divertindo, interagindo com as pessoas. E esses jogos digitais, eles são interessantes porque eles oferecem atividades que atraem as pessoas, o público, né? Especialmente os jovens. Então, por isso que eles são muito bem usados hoje na área da educação, porque com isso eles conseguem aumentar a motivação dos estudantes, o engajamento, principalmente em sala de aula, agora também nesses ambientes virtuais. Então, basicamente, assim, o princípio do, do Liquiz é a gamificação, que é um conceito muito utilizado hoje em dia, que é a adaptação de mecânicas, dinâmicas, estética e forma de pensar e agir de um jogo fora do contexto do jogo, que procura ali engajar as pessoas e também motivar as ações e comportamentos delas, certo? Aí aqui a gente tem um resumo do projeto Liquiz, de como ele foi desenvolvido, desde os seus estágios iniciais até o final. Então, a gente teve, a princípio, o começo do projeto surgiu de um esboço feito no caderno, e a partir dessa ideia, nós fizemos a modelagem, né, usando o ML, que é a linguagem unificada de modelagem, e usamos isso através do software Asta. Após esse processo, a gente trabalhou na codificação que foi usada a linguagem IDE Android Studio em Java. E, finalmente, o aplicativo Liquiz já está disponível oficialmente agora nas lojas, inclusive na Play Store, para download. E cada um de vocês podem já, inclusive, baixar esse aplicativo. E também nos dar um feedback.
Certo. Então, agora, entrando mais em cada ponto, como foi que esse projeto surgiu, né? Quando nós começamos a pensar na ideia de criar esse programa, a gente primeiro teve que fazer uma pesquisa de sinais, sinais básicos, né? Organizar esses sinais, documentar eles, também pensar quais seriam as perguntas, as respostas alternativas, e ir atrás de imagens também em Libras para ajudar na formulação das frases. E aí, dentro desse quiz, né, de Libras, a gente encontra ali palavras do alfabeto manual, e a gente usou também GIFs para acelerar também o aprendizado das pessoas que aí poderiam ter a possibilidade de ver a Libras ali em movimento. Certo. Agora, na parte da modelagem, né, quando a gente usou o ML. Primeiro, eu queria explicar que tipo de ferramenta é essa. Então, o ML é a linguagem de modelagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos. Então, ele utiliza-se de um conjunto de técnicas de notação gráfica para criar modelos visuais de software de sistemas intensivos. E ele combina ali as melhores técnicas de modelagem de dados, de negócios, de objetos e componentes. Como a gente pode ver na figura, né? Então, existem também os diagramas que são construídos para facilitar esse desenvolvimento do aplicativo, através dessas figuras. Porque com a estratégia de modelagem de diagramas, isso vai auxiliar na construção de diferentes possibilidades que ocorrem dentro do aplicativo. E, além disso, esses diagramas, eles nos ajudam a entender o desenho da relação do usuário com o aplicativo. E a criação desses diagramas, como, por exemplo, de caso de uso, de classes, sequência, comunicação, atividades, máquinas de estados, bem como componentes e implantação, ajudam a entender e a gerir o software. Daí aqui a gente entende um pouco mais a fundo como foram as fases do projeto. Então, no primeiro momento, na fase 1, é o momento em que são levantados os requisitos e analisados os dados para chegar ao escopo do projeto. Então, nesse caso, nós tivemos que organizar um banco de dados com imagens ou GIFs, frases, perguntas, respostas, em Libras e em língua portuguesa também. A fase 2, aí a gente já trabalhou com a modelagem. Então, aí nessa fase nós montamos os diagramas do aplicativo em linguagem de modelagem unificada, o ML, né? E esses diagramas vão servir de base para o desenvolvimento do banco de dados e da programação. Fase 3, aí a gente entra no desenvolvimento. Nessa fase, foi criado um banco de dados e também desenvolvido o código-fonte com as regras do jogo e efetuados os testes iniciais do software. Por fim, a fase 4, a gente teve a validação e os ajustes na experiência do uso do aplicativo, né? Então, nessa fase, nós fazemos os testes e as correções que a gente encontrou necessidade. E aqui a gente tem um pouco do código, né, que foi desenvolvido na programação usando o Android Studio. O desenvolvimento do aplicativo Liquiz, ele foi gerado com código Java padrão para fazer referência à classe Main Activity, que é o aplicativo de comandos desenvolvidos para a linguagem Java.
E também o Fine View Build, que é o quê? É o método responsável para mostrar os elementos na tela, em sequência. E ele é usado, que ele busca, na verdade, um arquivo XML do objeto. Então, aqui a gente tem a marca, né, do Liquid, e esse aplicativo ele já está disponível, inclusive, nas lojas de aplicativos, para que os usuários possam fazer testes, né, mandar o feedback para nós. E ele já foi testado com diferentes tipos de público. Já foi testado com alunos surdos e ouvintes em graduação, também alunos surdos e ouvintes de séries iniciais, crianças de 6 a 9 anos, intérpretes e até professores de Libras. Todos esses já participaram do teste desse aplicativo. Daí, nós tivemos a primeira versão do nosso Liquid. Gostamos do resultado. A gente usa o Android emulador, ele pode ser iniciado para esse teste, a gente gostou. E é importante que se navegue pelo sistema emulado para que a gente possa ter certeza que tudo está funcionando perfeitamente no nosso projeto do Liquid. Daí agora na versão 2, a gente já jogou ele na plataforma, né? Na Play Store. E ali, agora entrando mais um pouco, a gente consegue ver aqui na demonstração que a gente tem um pouco do layout do aplicativo. Então ali a gente pode ver que a gente tem a língua portuguesa, e a gente definiu 5 níveis de dificuldade. Cada nível tem 10 questionamentos. E para cada nível, existem perguntas de nível médio, fácil e até alto grau de entendimento. Atualmente, nós já preparamos cerca de 50 perguntas na nossa base de dados. E é interessante que a cada nível, né, as perguntas que vão aparecendo de uma ordem aleatória. E elas podem aparecer, inclusive, de outros níveis para o usuário. Agora, na versão 3, também a gente continua desenvolvendo no Liquid. Ontem, inclusive, a gente estava fazendo e já aproveitamos já para atualizar lá na Play Store. Vocês, por favor, podem baixar, desafiem-se lá no jogo, tá bom? Porque a gente colocou ontem essa nova versão aqui, versão 3. E a versão 3 do aplicativo, ele trouxe algumas melhorias. Quais foram essas melhorias? As principais foram que agora nós temos 150 questionários e elas continuam ainda nesse modelo de ordem aleatória, né? E ali são perguntas de nível sobre o alfabeto, cumprimentos, família, números, frutas. Além disso, também nós trouxemos a melhoria na qualidade dos GIFs, por causa da movimentação, né? Como o GIF tem que trazer a movimentação, antes ele estava um pouco com a baixa resolução, e agora a gente conseguiu deixar o GIF mais fluido. Além disso, agora quando a pessoa acerta ou erra, aparece um GIF com um símbolo de acertou ou errou, e ali um tempo de 5 segundos até a próxima pergunta. A gente também melhorou o tamanho da fonte e trabalhamos um pouco na questão de implementação de botões, né? Que agora vai ter um botão laranja e uma letra preta. Mas ainda estamos desenvolvendo algumas partes desse projeto. Bom, como resultados desse nosso projeto do Liquid, o que nós alcançamos?
Então, nós vimos que os alunos de graduação... Ah, sim, agora a Priscila vai continuar. E agora, como resultado, falando sobre esse aplicativo, tudo para os surdos, né? Esse jogo ele mostrou ser uma ferramenta de apoio, inclusive, e de entretenimento para uma grande maioria que domina a língua de sinais também. Uma outra coisa também é que os alunos da graduação, os ouvintes, mostraram um grande interesse e também se sentiram atraídos para que conseguissem se comunicar com seus colegas e aprendessem língua de sinais. Então, a comunicação ficou bem mais fluida, sabe? Então, eles passaram a querer realmente ter amizade com os surdos. E também, falando a respeito da aplicação com as crianças surdas e ouvintes também, percebemos um grande interesse também, especialmente nessa fase de alfabetização, né? Que se mostrou um jogo bastante atrativo e também bem produtivo para eles, fazendo com que eles demonstrassem um grande interesse por esse assunto, inclusive do Liquiz, né? Falando sobre ele. E também, a respeito dos intérpretes e professores de Libras, se mostrou uma aplicação bastante eficiente, robusta também, e também é passível de ser aplicada nesse processo de ensino e aprendizagem de Libras, porque se tornou uma ferramenta que, além de ser lúdica, auxilia a todos também. Então, sai daquele modelo tradicional, sabe, de ensino, e acaba dando grandes oportunidades para os alunos também de aprenderem através da tecnologia, né? Então, dessa forma, eles conseguem compreender esse conteúdo que acaba sendo desenvolvido em sala de aula, né? Então, mostram grande interesse, né? E grande interesse tem um melhor entendimento também, né? Além disso, para os professores também, esse potencial dessa ferramenta está no fato de poder diversificar os conteúdos também, as adaptações nas salas de aula, acessibilidade dos alunos também. Também interessante. Agora, é somente uma frase de efeito que gostaria de deixar para vocês, tá? Vou apresentar para vocês agora. Então, sempre haverá uma falha. Inclusive, pode até ser na primeira tentativa. Pode acontecer isso, mas não desistam. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Falando sobre trabalhos futuros, né? Eu espero, sinceramente, espero em Deus que realmente dê tudo certo, né? À medida que as pessoas demonstram interesse nesse aplicativo também, nessa experiência tão positiva do Liquiz, dessa forma, o aprendizado ele fica bem mais positivo e lúdico, né? O uso, ele sendo positivo, aliás, torna o aprendizado bem lúdico e satisfatório também. Então, o aprendizado é muito mais fluido também. Além de que também buscamos melhorias no aplicativo para auxiliar no aprendizado de uma maneira mais eficiente, intercalando sempre com a língua portuguesa e Libras. Também o aplicativo tem desafios da aprendizagem também de Libras, e isso é realmente muito importante para que todos os usuários se sintam motivados em aprender e também se dedicarem a esse estudo da língua de sinais, da Libras. E também, uma outra coisa é atualizarmos sempre o aplicativo, né? E trazendo novas funcionalidades, ajustes necessários, né? Sempre para trazer uma maior fluidez para o Liquiz,
para que os ouvintes consigam se sentir muito melhores, né? Se sintam, assim, com desafios mais agradáveis também. Então, é isso. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos os participantes desse momento, e eu me encontro, assim, estou muito feliz mesmo de fazer essa apresentação aqui no TDC. Gostaria de agradecer a todos os profissionais da área também e a todas as pessoas que estão participando hoje. Muito obrigada.